Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu futuro notebook. E hoje vou estar falando desse Asus VivoBook 15, tá? É a versão com Intel Core 5. Um notebook que vai ser muito bacana para um público bem diverso de pessoas. Então, se você precisa de um notebook para estudar, para trabalhar, ou se você quer jogar jogos leves, como um The Sims, como um Roblox, ou mais jogos variados, mais ou menos nesse nível, esse é o notebook ideal. Mas esse notebook não vai servir para arquitetos, para engenheiros e para pessoas que precisam de processamento gráfico avançado, para renderizar projetos, para editar vídeo, editar foto, para jogar jogos de última geração. Esse notebook não vai servir para você. Agora, se você se encaixa no primeiro público, ele vai funcionar bem bacana. Agora que eu já adiantei praticamente o vídeo inteiro para vocês, é hora da gente ir para o alerta de preço. Hoje é 27 de dezembro de 2023, estamos no nosso site aqui do Magazine Luiza. O notebook está custando R$ 2.609,10 no Pix, tá? À vista, tecnicamente, né? Mas se você preferir comprar sem juros, ele está em 10 vezes de R$ 289,90 sem juros, tá? Esse alerta de preço é importante porque você que está vendo esse vídeo um bom tempo depois que ele foi lançado, pode comparar o preço e ver se vale a pena ainda adquirir o notebook ou não. Agora que eu já trouxe o alerta de preço, vamos para a análise estrutural do notebook. Temos um notebook da Asus com a carcaça bem bonita, vamos ter aqui uma tela com borda cinza, praticamente um cinza bem escuro, né? Provavelmente a cor nas especificações seja preta, mas é um cinza bem escuro, e temos aqui uma simulação de alumínio, né? Uma parte, o material mais reflexível, mais claro, que dá um destaque bem legal, deixa o notebook bem bonito. Aqui em cima temos proteções para o fechamento da tela, vamos ter um LED para o webcam e um microfone, e temos aqui outra proteção, né? Então nós temos a proteção só nesses lados e nas laterais com bordas bem finas, o que é um ponto às vezes um pouco negativo, mas não tem para onde correr, que a maioria desses notebooks hoje em dia vem com essa borda fina mesmo, por questão de elegância, mas acaba aumentando um pouco a fragilidade, então você tem que tomar cuidado ao abrir o notebook para abrir da forma correta. Em relação ao webcam e microfone, o webcam e microfone notebook eu não recomendo você utilizar os que vem nele, né? Eu sempre recomendo você utilizar uma webcam externa, ok? Então, na descrição eu sempre coloco um link de uma indicação de webcam. Você pode comprar outra, é lógico, mas uma webcam que eu gosto. E, basicamente, você utilizando uma webcam externa, se você precisa fazer chamadas de vídeo, se você constantemente grava aulas, é muito melhor, pessoal, porque o que vem nativo no notebook não tem uma qualidade boa e o som fica muito ruim, tá? Não tem um foco na sua voz. Então, uma webcam externa vai te suprir muito bem. Aqui embaixo temos a logomarca da Asus, né? Temos um teclado rebaixado, que é um ponto positivo, porque torna o notebook mais ergonômico, porque você consegue apoiar a sua mão na base do notebook e digitar, né? Fica mais interessante, fica menos cansativo de você utilizar o teclado do notebook. Além disso, conta também com teclado numérico, e aqui temos o touchpad, né, que depois a gente vai mostrar mais detalhadamente em outra foto. Aqui na frente vamos ter um desnível para a abertura da tela. Isso aqui é muito importante, porque além dele facilitar a abertura da tela, ele também permite que você saiba exatamente a forma e onde deve posicionar a sua mão para abrir a tela, que tem que ser do centro para cima. Nunca abra o notebook pelos cantos ou perto dos cantos, você tem que abrir a tela do centro para cima, e além disso tem essa abinha para ajudar, para facilitar a sua vida, né? E ajuda muito, pessoal. Esse notebook ali também tem, você consegue encaixar o dedo, é bem melhor de abrir do que aqueles notebooks retos. Aqui é praticamente uma imagem igual, só que mostra aqui a traseira do notebook, tem a logomarca da Asus e o nome do notebook, e aqui tem uma imagem mais lateral que mostra algumas portas, mas a gente não vai falar agora das portas, a gente ainda vai falar do teclado, né? Temos aqui somente a traseira, aqui as imagens das portas, mas bora ver aqui melhor esse teclado, certo? Aqui não vai aparecer a tecla cedilha, mas aqui geralmente no Magazine Luiza, na Amazon e nessas lojas, eles colocam as fotos do teclado no padrão americano, ou seja, ele não aparece o cedilha aqui, mas quando chegar na sua casa, vai chegar o teclado ABNT2, que vem com cedilha, que vem com ponto de interrogação com fácil acesso, então vai ser bem bacana. Mas só nessa imagem aqui, a gente já pode ver dois pontos negativos, tá? O primeiro ponto negativo são essas dobradiças de canto. Geralmente esse tipo de dobradiça apresenta quebras com o passar dos anos, porque ela não tem uma resistência, ela não distribui muito bem o peso na base do notebook. Porém,
Em contrapartida, a gente tem aquele desnível para abrir a tela corretamente, né? Então, se você abrir corretamente, essa dobradiça tende a durar mais. Mas, geralmente, ela tem mais relatos de quebra do que aquelas dobradiças inteiriças que vão de uma ponta a outra do notebook. Como essa aqui é só de cantos, cabe você tomar uma atenção maior, um cuidado maior com seu notebook, principalmente na hora de abrir e fechar a tela. O segundo ponto negativo aqui, pessoal, é esse aqui, ó. O botão de ligar fica no teclado. O que pode acontecer? Vamos supor que você está digitando um trabalho importante no Word, um TCC ou um Office, alguma coisa assim, e sem querer você aperta no botão de desligar do notebook. É lógico que o notebook vai suspender, ele vai apagar a tela, ele vai desligar, e quando você ligar novamente, pode acontecer de você ter perdido o seu trabalho se o software que você estivesse utilizando ali, o programa, né, não salvasse automaticamente. Ou seja, é um ponto negativo porque eventualmente pode acontecer esse tipo de acidente. Mas tem como configurar isso no Windows e evitar que isso aconteça, tá? Porém, seria melhor que a própria marca já fizesse isso e já viesse configurado para o usuário final. Aqui no teclado, né, para a gente terminar de falar dele, a gente tem aqui várias teclas multimídias e o touchpad aqui está centralizado com o teclado, que é de fato como deve ser, tá? Ele não deve estar centralizado ao notebook, ele tem que estar centralizado com o teclado normal de digitação. O teclado numérico é um teclado meio que à parte, né? Mas vem junto. Agora, em relação às portas, a gente vai começar aqui por essa imagem. A gente tem uma porta Keystone Lock. Essa porta só é útil para empresas, é uma espécie de cadeado para prender o notebook, né? Geralmente as lojas colocam nas vitrines, o pessoal não levar o notebook embora ou para dificultar, certo? Para a gente, usuário final, essa porta não vai ser útil. Praticamente ninguém usa isso. Depois temos aqui duas portas USB para você conectar tudo que tem direito a USB, mouse, teclado, webcam, pendrive e etc. Então, duas portas bem bacanas aqui do lado direito, não tem muito o que falar, o que for USB você consegue conectar. Depois temos uma saída mista para fone de ouvido. Essa saída mista serve para você conectar aqueles fones de ouvido que vem com fone e microfone e tem uma única entrada. Caso você tenha um fone de ouvido que tenha duas, né, uma para microfone e outra para fone, você precisa comprar um adaptador que conecta nessa porta e divide ela em duas. Aí você consegue usar normalmente o seu fone. Geralmente esse adaptador também não é caro, tem na maioria das lojas de informática, lojas de celular. Não é difícil de encontrar. Agora, um baita ponto positivo, a gente tem LEDs nas laterais, que indicam se o notebook está ligado, se está carregando e etc. Isso é importante porque você não deve guardar o seu notebook em hipótese alguma ligado dentro da mochila. Ele pode sobreaquecer, pode acontecer algum acidente, e mesmo que não aconteça algum acidente, o notebook em sobreaquecimento diminui a sua vida útil, ok? Então, vamos supor que você estava apresentando lá o seu trabalho, o seu TCC, você terminou, tirou uma nota boa, se Deus quiser, né? E você agora vai guardar o seu notebook na mochila. Se você for guardar, você consegue ver se esse LED está aceso ou não. Se tiver aceso, logicamente você vai desligar o notebook antes de guardar na mochila. Ele serve com uma certa advertência, né? Para você evitar algum descuido, ok? Logicamente que o notebook não vai pegar fogo por estar na mochila, mas é muito perigoso, pessoal. Depois vamos aqui passar. A gente tem uma entrada aqui para o carregador, né, para carregar o notebook, uma entrada USB-C, tá? USB-C, para quem não conhece, ela tá mais famosa agora por conta do iPhone 15 que vem com essa porta, mas ela já era muito utilizada aqui por outras marcas como Samsung, LG, Motorola e etc, tá? Ela serve para transferência de dados, em alguns casos ela permite até carregar um celular. É uma porta com uma velocidade muito grande. Hoje em dia a gente só usa ela muito mais para carregar os celulares e etc mesmo, mas ela é muito bacana. Talvez no futuro a gente vá utilizar mais e é importante ter ela aqui nesse notebook. Temos a saída de ar aqui, né, para o ar circular para o processador. Temos uma saída HDMI, uma saída muito importante e indispensável em todos os notebooks, porque ela vai servir para você realizar apresentações, né, para você transmitir a sua tela para um projetor, conhecido também como data show, para uma televisão ou para um segundo monitor. Então, se você é professor e quer dar aulas com slide, com PowerPoint, esse notebook vai servir para você. Se você é um estudante e precisa aí conectar o seu notebook para apresentar o seminário, também vai servir para você. Mas se você trabalha num escritório de contabilidade, numa empresa que tem que ter um contato mais próximo, mais direto com o cliente, também vai servir para você. Você conecta na televisão, exibe um projeto, exibe um relatório financeiro, passa aquele ar de profissionalismo para o seu cliente. Ou seja, é um notebook bem bacana, né? Por último, temos mais uma porta USB, que também é um ponto negativo.
ponto positivo, perdão, que a gente vai ter 3 portas USB padrão total nesse computador. Então, se você gosta de usar um teclado externo, um mouse externo, você consegue utilizar eles normalmente e ainda vai sobrar uma porta para você conectar um pendrive, um webcam, seja o que for. Então, um ponto bem positivo para quem gosta também de utilizar mouse externo e teclado externo. Último ponto positivo aqui, para a gente encerrar também nossa fala a respeito da estrutura do notebook, é que ele tem uma abertura um pouco maior que 90 graus. Isso aqui é muito bacana para você encontrar um bom ângulo de visão, né? Um bom ângulo de tela. Ou seja, se você usa o notebook naqueles suportes, ou então na perna mesmo, cuidado também, tá? Porque isso pode afetar sua próstata. Mas se você utiliza o notebook em posições um pouco não favoráveis, você pode regular a tela de uma maneira melhor, que você consiga enxergar melhor. Agora que a gente terminou de falar da estrutura do notebook, é hora da gente ver as especificações técnicas, tá? Não se preocupe, eu vou tomar um cuidado para não falar palavras difíceis e vou tentar explicar tudo da melhor maneira possível para você entender. Bora lá? Bom, pessoal, as especificações a gente vai procurar essa tabelinha aqui no Magazine Luiza e a gente tem que focar em algumas delas, que seria o processador, tá? A memória RAM, o armazenamento, a tela e o sistema operacional. Basicamente, esses 5 componentes reunidos é o que formam um bom notebook e um notebook interessante para você, tá? Então, vamos procurar o processador. Ele geralmente está com o nome processador, então a gente tem aqui o Intel Core i5 e temos aqui o modelo ou geração, que é praticamente a mesma coisa aqui, que é muito importante também, tá? Nós temos o Intel Core i5 da 11ª geração. O processador do notebook, ele é responsável por comandar todas as funções do seu notebook. Então, se ele for ágil, se ele for inteligente, se ele tiver uma boa quantidade de memória, o seu computador vai ser bem fluido e vai funcionar muito bem. Nós temos um processador aqui, Intel Core i5 da 11ª geração, que é uma geração bem atual. Para você entender melhor, na Intel a gente tem uma grande linha de processadores. Então nós temos Celeron e Pentium, que são processadores para uso básico, só para estudar mesmo, fazer coisas muito básicas. Depois a gente tem o i3, que é o intermediário, que ele já faz coisas básicas, ele já faz umas coisas um pouco mais pesadas e ele dá conta ali de uma tarefa de um escritório normalmente, né? Mas nós temos depois dele o i5, que é um intermediário avançado, e ele supre muito bem todas as necessidades de um estudante, todas as necessidades de um escritório e ainda consegue fazer algumas coisinhas a mais. Depois deles temos o i7 e o i9, que são super processadores para quem é mais exigente, para quem precisa de mais potência, tá? A gente está no i5 aqui, e é aquilo que eu falei lá no começo do vídeo, vai atender um público bem amplo, né? Vai atender estudantes, professores, trabalhadores, enfim, uma grande diversidade de público vai se beneficiar desse notebook. Inclusive é um notebook que seria aquela opção, eu não sei qual que é o notebook que eu vou comprar. Esse notebook, se você comprar só por conta do processador aqui, ele já ia te ajudar provavelmente, porque um grande número de pessoas pode se beneficiar desse processador. Depois vamos procurar a memória RAM, né? Nós vamos procurá-la aqui e achamos aqui, ó, memória RAM 8 GB, tá? Para você entender o que é a memória RAM. A memória RAM é um tipo de memória não permanente, ou seja, quando você desliga o notebook, ela apaga completamente. Quando você ligar novamente, não tem nada salvo nela. Isso significa que não é nela onde você vai salvar músicas, não é nela onde você vai salvar nenhum tipo de arquivo, tá? Ela serve para você abrir e manter aplicativos abertos ao mesmo tempo. Vamos supor que a gente tem essas 8 GB de RAM aqui. Se eu abrir o Facebook no notebook, eu vou consumir uma parte. Se eu abrir o WhatsApp, eu consumo outra parte. Se eu abrir o YouTube, outra parte. Vai chegar um momento que de tanto eu abrir aplicativos, eu vou consumir essa memória por completo. Quando isso acontecer, o notebook vai começar a travar, ele vai ficar lento, você vai apertar para fechar uma coisa, ele não vai fechar logo, ele vai demorar para executar as suas funções, tá? Mas se você fechar o WhatsApp, se você fechar o Facebook, manter só aqueles outros aplicativos abertos, o notebook vai rodar fluidamente porque tem memória livre. Então é para isso basicamente que serve a memória RAM. Qual seria a quantidade ideal de memória RAM nos dias de hoje? Segundo os especialistas, nos dias de hoje, para você ter um uso aceitável, um uso fluido, seu notebook travar e consiga fazer a maioria das tarefas do dia a dia, são exatamente 8 GB de RAM. Então a gente está dentro do mínimo. Seria melhor se a gente estivesse acima do mínimo, mas a gente está dentro do mínimo e com essa quantidade você consegue fazer as suas tarefas do dia a dia normalmente. Logicamente que se você abrir um grande número de aplicativos ao mesmo tempo, pode acontecer do seu notebook vir a travar. Agora que a gente já falou da memória RAM, é hora da gente falar do armazenamento. A gente vai procurar aqui e ele está bem aqui como capacidade do SSD, que é 256 GB. O que é armazenamento, o que é SSD? Basicamente onde você vai guardar suas fotos, suas músicas, seus vídeos, tá?
é uma tecnologia de memória permanente. Então, se você desligar o notebook, tá tudo salvo lá. Quando você ligar novamente, nenhum dado está perdido, tá? Suas músicas, suas fotos estão salvas, mesmo com o notebook desligado. Bom, pessoal, o que é o SSD? O SSD é uma tecnologia praticamente ultra rápida de armazenamento. Então, se você já teve um notebook no passado que demorava 2 minutos para ligar ou até mais, hoje em dia isso não é realidade. Os notebooks ligam aí dentro de 20 segundos, 10 segundos ou menos, dependendo do SSD. Então a gente tem uma tecnologia atual nesse notebook, uma tecnologia rápida, ultra rápida. O seu notebook vai ligar bem rápido e também vai, de certa forma, economizar energia, porque a antiga tecnologia consumia mais energia do que essa tecnologia atual. E essa quantidade é favorável? Para a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo, é uma quantidade de armazenamento que vai suprir bem as suas necessidades. Lembrando que não vem 256 GB inteiros, tá? Porque o sistema operacional que vem instalado consome cerca de mais ou menos 25 GB. Então você vem com mais ou menos 231 GB livres, que ainda é bastante coisa para um usuário comum. Você que vai usar para Facebook, para trabalhar e etc., provavelmente você não vai andar nem perto de consumir essa quantidade de armazenamento. Mas se você é um usuário mais exigente, que vai instalar alguns jogos, que vai baixar filmes e manter baixados no computador e outra diversidade de tarefas que envolvam um acúmulo de arquivos de armazenamento, talvez essa memória não seja suficiente para você, tá certo? Mas no geral, vai atender muito bem a maioria das pessoas. Se não te atende, procure um notebook com essas mesmas configurações com 512 GB, que vai te atender melhor. Bom, pessoal, eu até tinha esquecido de mencionar lá no começo que a gente também tem que se atentar à qualidade da tela. Então vamos procurar aqui o tamanho da tela e a qualidade, que está aqui, ó. Tamanho da tela 15.6 polegadas, resolução da tela 1920 por 1080. Essa tela da ASUS é muito conhecida por sua qualidade. O pessoal elogia bastante com a tela que tem uma grande gamificação de cores e uma boa resolução. A gente tem o tamanho de 15.6 polegadas, que é um tamanho que é quase uma conversão entre as marcas de notebook. A maioria dos notebooks possui esse tamanho, então você não vai ter problemas em encontrar mochilas, porque a maioria delas são mais voltadas a notebooks de 15.6 polegadas, porque em sua maioria possui esse tamanho de tela. Em relação à resolução, 1920 por 1080 é uma tecnologia Full HD, que em português significa total alta definição. Então você vai ter uma tela de alta qualidade, tá? Existe uma tela inferior que se chama HD, High Definition, que em português é alta definição. Então a tela desse notebook é total alta definição. Para quem é detalhista, vai gostar dessa tela, que os riscos são bem construídos, as cores são mais fiéis. Então, para quem é detalhista, você não vai ter o que reclamar, que você não vai ver um pixel assim errado, estranho, uma linha estranha, tá? Porque ela vai trabalhar nisso e vai ter uma linha quase retinha, muito bonita de se enxergar. É uma tela muito boa, vai atender a maioria das pessoas, evita dor de cabeça, porque tem uma resolução maior, e é bem bacana de se utilizar. Por último, a gente tem que falar agora do sistema operacional, que nesse computador aqui vai ser o sistema operacional Windows 11, tá? Se você não sabe o que é sistema operacional, você provavelmente tem algum celular de alguma marca, da Samsung, da Apple, um iPhone, eu não sei, tá? Há dos mais diversos tipos de marcas. Todas elas possuem um sistema operacional. No exemplo da Samsung, é o Android, né? Você recebe atualizações no seu celular do sistema operacional. Tudo que você usa ali faz parte do sistema operacional. Nos iPhones é o iOS. Você também utiliza uma câmera do iOS. Você utiliza de atualizações do iOS. Basicamente isso ali é o sistema operacional. É o que faz você poder usar um computador de forma visual, né? Você apertar em algo, você clicar em algo, você tirar uma foto. É por meio do sistema operacional que isso é possível, tá? Basicamente, nos computadores a gente tem vários tipos de sistemas operacionais, mas o mais famoso, o mais concreto, o mais voltado à produtividade é o Windows, e ele está presente nesse computador aqui, inclusive a última versão, que é a versão 11. O Windows é feito pela Microsoft. A Microsoft é dona também do pacote Office, do Word, do Excel e do PowerPoint. E esses pacotes em específico da Microsoft só funcionam em computadores com o sistema Windows. Se você for comprar um computador com o sistema Linux, você não consegue usar os pacotes da Microsoft. Você consegue usar outros pacotes de outras marcas que não são tão bons assim, mas os da Microsoft não. Só funcionam de fato em sistemas operacionais
Windows. Ok, então é muito bom se atentar a isso. Agora que eu já abordei as especificações, é hora da gente ver as avaliações. Será se as pessoas que compraram esse notebook realmente gostaram? Será se vale a pena? É o que a gente vai conferir agora. Bom, tem várias avaliações aqui, mas pronto, o Luiz aqui comentou um pouco. Ótima aquisição, bom aparelho, boa qualidade e velocidade. Bora tentar pegar uma negativa. Eu vou evitar isso aqui, pessoal, que tem defeito, tá? Porque defeito você manda pra garantia. O caso aqui reclamando da loja, o notebook apresentou defeito, garantia, pessoal. Essa moça recomendou e botou uma estrela. Pronto, aqui, uma legal, né? Vamos lá, aqui detalhada. Felipe Zavascki. Ótimo notebook, porém são 4 GB de memória interna e 4 GB no slot. Felizmente comprei sem saber essa informação e agora estou com a memória de 8 GB sem utilidade aqui. Vale lembrar que, pelo menos até agora, eu não vi nenhuma menção a permitir upgrades de memória nesse notebook, tá? Então, talvez essa avaliação dele nem seja tão válida, né? Porque ele tem que se atentar a isso também. Cafilani, péssimo. O notebook diz que tem 8 GB de RAM, mas mal eu liguei já tem 50% da memória sendo usada, não promete que cumpra. Na realidade, o Windows, ele sempre vai usar metade da memória RAM, então já não é uma avaliação assim muito válida, né? O Windows, ele usa metade e ele vai alocando de acordo com o seu uso. Bom, pessoal, eu vou deixar vocês verem as avaliações. Toma cuidado, pessoal, também com essas avaliações negativas, geralmente defeito. Várias marcas e vários tipos de notebooks vão dar defeitos, sempre vai ter uma unidade defeituosa, mas aí é questão de garantia, né? Eu não acredito que seja uma insatisfação para avaliar mal um produto. Se você receber outro que funcione, tá? Se você receber outro que não funcione, aí sim seria o fato de estar avaliando mal. Mas, se você vai comprar esse notebook, que Deus te abençoe, que seja um produto que chegue bem na sua casa, que não apresente defeitos, que supra as suas necessidades, né? Principalmente isso, e que seja útil para você por muitos anos. Se você não pode comprar esse notebook ainda, mas está vendo um vídeo porque quer saber se é bom ou não, que Deus abençoe a sua vida financeiramente, né? Cresça, que você evolua financeiramente, que alcance os seus objetivos, e você vai conseguir comprar vários notebooks desses no futuro, né? E esse canal, pessoal, no próximo ano vai estar muito grande, lembre-se disso. Muito obrigado pela presença e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.